Olá pessoal, tudo bem? Desculpa pela demora, mas a gravação do Google Meet, ela demora muito para ser baixada. Então, por isso eu resolvi gravar novamente a aula que foi dada hoje de manhã. Então, a aula de hoje de manhã é sobre a rotina da segunda-feira. Peço que vocês coloquem no caderno a data de ontem, Ribeirão Preto, 31 de maio de 2021. Rotina, matemática e história. A disciplina é matemática que nós vamos falar agora. Nós vamos rever o material do Aprender Sempre. Então, por isso, quem está com o material fará no material. Quem não está, deverá fazer atividade no caderno. Porém, é necessário que façam para não ficarem com faltas. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, coloquem no caderno, sequência didática 1, frutas brasileiras, aula 1 e 2, frutas da região norte, página 85 e 86. Aula 3, as diferentes plantações no sítio do Senhor José, página 87. Esse é o material que nós estamos trabalhando. Eu vou colocar também ele em PDF no grupo para ficar melhor a visualização para vocês. Então, a sequência 1, ela falou sobre frutas brasileiras, frutas específicas de uma região do Brasil. Vocês estão lembrados na aula de geografia do segundo ano que o Brasil é dividido em regiões. Nós estamos na região sul e essa sequência ela está falando da região norte. Então, ela está falando dessas frutas aqui, ó, açaí, cupuaçu e graviola. O açaí é essa fruta que está aparecendo do lado esquerdo da tela. O cupuaçu é a fruta que está ao meio. E a graviola é a fruta que está à direita, ok? Qual é o que nós vamos ver nessa aula 1 e 2? Vamos resolver problemas e utilizar diferentes procedimentos de cálculo. Então, a situação problema é a seguinte: de sua plantação de cupuaçu, na primeira quinzena do mês passado, o senhor José colheu 157 frutas. E na quinzena seguinte, 248. Responda às questões. Quantas frutas ele colheu no mês passado? Primeira coisa que nós precisamos lembrar: o mês, ele é formado por quantos dias mesmo? 30 dias. Mas, professora, onde que está falando do mês aqui no problema? Quando está se referindo à primeira quinzena, lembrando que quinzena é o número 15, e a segunda quinzena, 15, que juntando 15 mais 15, eu tenho 30 dias, que é a mesma coisa que um mês.
Peço que pare agora um pouquinho e deixe a criança resolver. Aquela criança que não fez, pense. Se eu somei lá em cima 15 com 15, mostrei para vocês que dão 30 dias, eu vou fazer a mesma coisa com a quantidade das frutas. Então, eu preciso ver a quantidade que deu de frutas na primeira quinzena, a quantidade que deu na segunda quinzena e juntar. Vou fazer uma adição para saber quanto ele colheu no mês passado. Você que não fez, pare um pouco a aula e faça. Você que já fez, acompanhe a correção. Então, vamos lá. Espero que todos já tenham feito. Vamos colocar duas formas de se calcular este problema. A primeira é fazer o cálculo convencional. Vamos anotar as informações. Primeira quinzena, ele colheu 157 frutas. A segunda quinzena, foi a quantidade 248. Como eu coloquei número embaixo de número, já dá para eu fazer a continha aqui, ó. Não posso esquecer do sinal, o traço que vem aqui embaixo. Uma coisa que nós sempre falamos com as crianças e vocês também que estão acompanhando junto com eles, vão lembrar lá da época da escola. O numeral, ele é formado por ordens e classes. O que vem a ser a ordem? Ordem começa sempre pela unidade, que nós chamamos de U. É quando nós formamos, por exemplo, aqui eu tenho esse risco. Esse risco equivale ao número 1. 2 riscos, número 2. Então, é quando eu vou pegando quantidade por quantidade, vamos explicar assim. Então, todo número, ele é formado por unidade, que é sempre o primeiro número da direita para a esquerda, certo? O que acontece quando chega na quantidade 9? Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picolés. Então, eu tenho 9 unidades. Eu ganhei mais um picolé. Então, agora, eu tenho 10. Posso chamar de 10 unidades. Porém, toda vez que eu tenho a formação de 10, eu tenho formou-se uma dezena. Quando forma 10 unidades, na matemática nós falamos que formou uma dezena. Mas
Escondidinho aqui, eu sei que tem o número 10. Por quê? É feito isso para facilitar o cálculo. Imagina se a gente for realizar o cálculo com os números, os numerais, tudo com unidade, dezena e centena correspondendo certo, fazendo o cálculo na decomposição, fica bem mais difícil. Por isso que a gente tem esse raciocínio da unidade, dezena e centena. Então, a partir de 10 unidades, formamos o número 10, que chamamos de dezena. Tá, professora, mas se eu formar o número 25, eu vou ter dezena, eu vou chamar esse número de dezena? Não. Eu vou ter a dezena e vou ter a unidade. Porque aqui tem 5 unidades e aqui tem a dezena. Inconscientemente, eu tenho 2 vezes o 10, ou 10 mais 10. Eu tenho 20 e aqui eu tenho 5, que somando dá 25. Deixa eu apagar aqui para vocês. Quando a gente chega lá no número 99, ainda temos unidade e dezena. Mas aí eu vou somar com o número 1. Eu vou chegar no número 100. O número 100, eu posso falar que eu tenho 100 unidades. Posso falar que eu tenho 10 dezenas. Mas eu formei o número 100. Então, agora, o número 100, ele é chamado de centena. Toda vez que eu tenho o número 100, eu chamo de centena. Isso é uma explicação bem rápida, tá, pessoal? Por que que eu tô falando isso? Para vocês entenderem por que colocamos a unidade, dezena e centena em cima das operações. Então, vamos analisar esse número aqui. Eu tenho... Pra gente colocar a ordem, a gente sempre começa da direita para a esquerda. E para fazer a leitura do número, a gente faz da esquerda para a direita. Então, vamos lá. A primeira ordem é a unidade, que nós chamamos de U. A segunda ordem é a dezena. E a terceira ordem é a centena. Nós vamos somar partes por partes. Agora, eu vou pegar tudo que está embaixo da letrinha U, embaixo da unidade. 7 mais 8. Tem aquela criança que já vai responder imediatamente. 7 mais 8 dá o número 15. E vai ter aquela criança que ela vai contar nos dedos. Ela vai contar até o 7, aí depois ela vai continuando, somando mais 8 dedinhos. Então, vamos fazer com calma esse cálculo. Então, aquela criança que tem dificuldade, ela pode pegar um papelzinho e fazer do lado bolinha, pauzinho. Por enquanto é válido. Como que você vai fazer? Vai pegar o número 7. Então, vai fazendo a bolinha e contando. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Agora, você vai pegar o número 8, vai fazer 8 bolinhas. Faça a bolinha contando igual eu estou fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, você vai juntar essas 7 bolinhas com as 8 bolinhas que você realizou. Vamos contando essa sequência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se o aluno não souber qual é o número 15, o responsável que está ao lado pode fazer para ele. Número 15, só o número 15. Porque o número 15 não dá pra gente falar o número e lembrar de algum número 1 ou número 5. Não tem, por exemplo, igual o 12, ele lembra o número 2. Então, a gente sabe que vai ter o número 2 na formação do numeral 12. Então, fez o número 15, pergunte para a criança como que você vai colocar esse número 15 aqui na conta. Provavelmente, aquela criança que tem dificuldade, ela vai colocar o número assim. Mas, você retoma, fale com ela. Qual que é a unidade? Peça para ela colocar a unidade, a letra U e a letra D aqui no número. Ela vai colocar o U aqui e o D aqui no 1. Quando ela fizer isso, você vai mostrar para ela que o U tem que ficar embaixo do U. Embaixo do U. Então, aqui, ó, onde está a unidade do numeral? No 7 e 8. Então, o número 5 do 15, ele vai ficar aqui embaixo. E o número 1, ele tem que ir aonde está o D da dezena. Ele vem aqui em cima. Certo? Então, agora a gente vai pensar na dezena. Eu vou apagar tudo isso daqui. Agora, a dezena inconsciente, a gente sabe que escondido aqui tem o número 10, o número 50 e o número 40. Porém, para resolver o cálculo, nós falamos número 1, número 5, número 4. Nós vamos fazer uma adição. Aquela criança que sabe fazer o cálculo mental, ela já vai colocar que 1 mais 5 mais 4 dá 10. Vai colocar o 0 aqui embaixo e o número 1 lá na centena. Aquela criança que tem dificuldade, faça os desenhos ao lado ou no caderno. Então, primeiro desenho, você vai fazer a quantidade 1. Vamos pegar agora pauzinho, 1. O outro número é o número 5, então você vai fazendo o pauzinho e falando junto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora é o momento de você fazer a quantidade 4. Então, 1, 2, 3, 4. Fez a quantidade, vamos contar corrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Peça para a criança fazer o número 10. Se ela não conseguir fazer o número 10, você pode colocar o número 10 para ela no caderno. E vai fazer a mesma sequência de pensamento. O número 10, ele não vai caber aqui os dois números embaixo do 4. Então, é necessário que fique o 0 embaixo e o número 1 vai lá em cima. Agora, a gente vai somar a centena. A criança que já faz o cálculo mental rápido vai entender que aqui formou o número 4. Aquela criança que tem dificuldade, faça o desenho. Vamos fazer estrela. Uma estrela, outra estrela, porque eu tenho dois números uns. E aqui embaixo eu vou fazer a quantidade do número 2. Agora, eu vou contar corrido. 1, 2, 3, 4. É um número sozinho. Formou o número 405. Terminei? Não. Agora é hora de colocarmos a nossa resposta. Toda pergunta, ela precisa de uma resposta por escrito. Nós vamos analisar essa pergunta. Então, vamos tirar o sinal da pergunta. Vamos ver de quem está falando essa pergunta. De uma pessoa que está se referindo aqui à palavrinha ele. Ele. O que ele está fazendo? Colhendo, né? Então, é a palavrinha colheu. Ele colheu e eu copio o restante da frase. Ele colheu no mês passado. Ele colheu no mês passado a quantidade de frutas, que é 405. E aí, a gente completa com a palavra frutas. Certo? Pessoal, tem uma outra maneira de realizar esse cálculo que também dá para se fazer. É você fazer, a criança realizar pela forma da decomposição. Por exemplo, o número 157. Quando ela fala cento, ela lembra do número 100. 50, ela lembra do número 50. E, na verdade, é o número 50, né? Mas... E o número 7. 248. 248. E agora, nós vamos realizar a adição. A adição, nesse momento, ela pode, se o resultado der mais que 2 números, ela pode ficar aqui embaixo. Então, ó, vamos pensar assim, 7 mais 8, vamos colocar já direto aqui, que é o número 15. Quem tem dificuldade pode fazer aquele mesmo
método que eu falei, das estrelinhas, dos pauzinhos, tá? Agora aqui, 0 mais 0, 0. 5 mais 4, dá para fazer até com os dedinhos. 5 mais 4 dá 9. E aqui, 100 mais 200. 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. 2 mais 1, 3. E vamos realizar outra adição. Então, essa dá para fazer até mentalmente, ó, 300 mais 90, 390. Mais 15. A criança, ela pode ir contando, fazendo desenho, ou aquela que já consegue fazer mentalmente, 405. Certo? Agora, vamos para a letra B. Faça a leitura, a primeira leitura corrida. Os 248 cupuaçus foram colocados em duas caixas de tamanhos diferentes. Em uma delas foram armazenadas 90 frutas. Quantos cupuaçus foram colocados na outra caixa? Agora a gente vai fazer a anotação das informações. Aqui tá falando que uma caixa tinha um tamanho, a outra caixa tinha outro tamanho. Em uma caixa tem 99 frutas, 99 cupuaçus. Na outra caixa, nós não sabemos quanto tem. Porém, temos o total, que é 248. Quando eu falo em total, eu estou falando em adição. Então, aqui, nós sabemos que uma caixa com a outra caixa dá o total de 248. Porém, não é isso que o problema está pedindo. Ele está querendo saber quanto tem aqui na segunda caixa. Qual é a diferença? Pensa nessa palavrinha diferença. Você que não fez essa atividade, pare um pouquinho agora, realize ela, dá um pause aí no vídeo, realize e volte para ver a explicação. Você que fez, acompanhe a correção. Toda vez que eu falo em diferença, eu estou falando no sinalzinho da subtração, de menos. Então, como que eu vou realizar essa subtração? Eu vou pegar o total que eu tenho, 248, e vou tirar 99. Como que eu faço o algoritmo da subtração? Eu vou colocar número embaixo de número embaixo, a ordem, vou primeiro colocar a ordem, unidade, dezena e centena. Vou agora pegar o número 99 e vou colocar embaixo do 248. Eu posso colocar ele de qualquer maneira? Não, eu preciso saber qual é a unidade do 99. É o 9. A dezena é o outro 9. E agora eu coloco o sinal da subtração. Ok? Essa subtração é uma subtração que nós chamamos, vamos ter que pedir emprestado. Por que, professora? Por que história é essa de pedir emprestado? Vou explicar do modo prático. Nós temos dois números. Um número que está em cima, outro que está embaixo. Toda vez que o número superior for menor que o de baixo,
nós não conseguimos realizar a subtração do modo normal. Por isso, é necessário que faça os empréstimos. É pedir emprestado para o número que está ao seu lado. Então, vamos lá. O 8 é menor que o 9. Eu não consigo tirar 9 de 8. Eu chego aqui para a dezena e peço emprestado. Então, eu vou pedir emprestado para o número 4. Sempre eu vou pedir um número. Então, eu vou pedir uma unidade. O número 4, ele vai perder 1. Então, ele vai ficar valendo 3. O número 18 vai ganhar, vai ficar 1 aqui do ladinho. Então, o 8, ele vira 18. Agora, eu consigo tirar 18 de 9. E aí, como que eu realizo 18 menos 9 ou 9 para chegar no 18? Aqui, para aquela criança que tem dificuldade, para aquela criança também que não tem, vamos aprender esse método. Vamos pensar assim, coloca o número 9 na cabeça e você vai contar a sequência, continuar a sequência numérica, levantando os dedos. A hora que você falar 18, você para de levantar os dedos. Vamos lá? Mesmo que eu não estou aparecendo na câmera aí para vocês, eu estou fazendo a contagem junto. Me acompanhe. Então, vamos lá. Depois do número 9, vem o número 10. Você levantou um número. 10. Vai levantando os números conforme vai falando o nome do número. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aposto que você levantou 9 dedos. Por isso, você vai colocar o número 9 embaixo da unidade. Agora, nós vamos analisar essa parte aqui do número 13 e do número 9. Eu consigo tirar 9 de 3? Não, né? Então, por isso, eu vou pedir emprestado para o número 2. O número 2, ele vai perder 1. Então, 2 perdeu 1, fica com 1. Então, coloque aí, 2 dedinhos, perdeu 1, vai ficar com o número 1. O 1 que ele perdeu vai vir aqui perto do 3, vai virar o número 13. Então, 13 menos 9 ou 9 para chegar no 13. Vamos também no método dos dedinhos. Então, pensa, 9 na cabeça, 9. Vai continuando a sequência numérica e levantando os dedos. 9, 10, 11, 12, 13. Certeza que você levantou 4 dedos. E o número 4 é esse que está aparecendo aí na tela. Agora, o que eu faço com esse 1 que sobrou aqui na centena? O sinal que está aqui é a mesma coisa que tivesse o número 0. 1 menos 0, 1. Tipo, eu moro na casa 0, para chegar na casa 1 da Beatriz, eu vou andar quantas casas? Uma casinha. Deu o número formado deu o numeral formado pelo número 1, 4 e 9, que nós lemos 149. Agora, a gente vai colocar a resposta. A resposta é onde está o sinal do ponto de interrogação e ela começa a partir do ponto final. Então, aqui, ó. Quantos cupuaçus foram colocados na caixa? Sempre a gente vai tirar a palavrinha quantos e vai pegar aqui. Cupuaçus foram colocados na outra caixa. De quem está falando? Dos cupuaçus, né? Então, a gente vai falar, vai escrever.
149 cupuaçus foram colocados na outra caixa, ou outra resposta, foram colocados na outra caixa 149 cupuaçus. Então, você pode responder dessas duas maneiras. 149 cupuaçus foram colocados na outra caixa. Certo? Para aquela pessoa que cometeu algum erro, deu outro valor, corrija, por favor. Vou dar uns minutinhos para vocês realizarem. Pessoal, uma outra maneira de realizar também é pela decomposição, tá? Então, ó, vou fazer uma outra maneira, tá? Aí vocês veem o que fica melhor. É pegar o número 248, conforme a gente lê, a gente tá lendo o número 200, o número 40 e o número 8. Para facilitar a subtração, nós vamos pegar o número 99 e vamos somar 1. Por quê? Vai ficar um número 100. Então, a gente vai colocar centena embaixo de centena. Nos demais números, vamos completar com o número 0. Agora, a gente vai realizar a subtração. 8 menos 0 dá 8. 0 menos 0 dá 0. 4 menos 0, ou 0 para chegar no 4 dá 4. E eu tinha R$200, paguei R$100 de compra, dá 100. Para aquela criança que não entendeu, vai tirando, ó, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 2 menos 1, 1. Agora, eu vou somar esses números. Dá para fazer mentalmente. 100 mais 40 mais 8, 148. Aquele número que eu somei aqui no 99, eu vou somar ele aqui no final. E dá 149. É uma outra maneira de realizar o cálculo. Então, vamos lá. Alternativa C. O senhor José recebeu uma encomenda de 800 cupuaçus. Quantas frutas ele ainda deve colher para atender ao pedido? Pessoal, essa atividade C, você precisa saber quantos cupuaçus ele tem. Então, aqui na letra A, tá falando que ele tem 405 frutas já colhidas.
A gente tem que lembrar disso. Então, vamos colocar aqui as informações que nós temos. Ele tem uma encomenda de 800 cupuaçus. Ele colheu 405. E nós precisamos saber quanto falta. Nossa, falei a palavrinha, já falei a conta, qual conta que a gente vai fazer, né? Quem falou a subtração acertou. Peço que pausem o vídeo para realizarem a conta, para quem não fez, e para quem já fez, acompanhe a correção. Montei o algoritmo da conta, então aqui eu vou colocar a unidade, a dezena e a centena. Assim, ela fica difícil de ser realizada, porque a gente vai ter que fazer muito empréstimo, né? Então, vamos fazer de uma outra maneira? Eu vou fazer também para quem fez empréstimo. Vamos pegar, para eu fazer uma conta que eu não vou precisar usar o empréstimo, ou depois eu posso fazer cálculo mental, eu posso pegar o 800, vai continuar com 800, e o 405 eu vou trazer para a centena exata, que é o 400. Aí vai ficar mais fácil, mas eu tenho que lembrar que depois eu tenho que tirar os 5 daqui, tá? Então, ó, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Agora pensa, 8 menos 4, dá para fazer nos dedos também. Pega 8 dedinhos, vai abaixando 4 e vê quanto que sobrou na sua mão. 4, né? Então, quantas frutas ele deve colher para atender o pedido? 400? Não, turminha. Agora, você vai tirar o número 5. Assim, dá para fazer cálculo mental, contando de trás para frente. Então, ó, pensa, coloca o 400 na cabeça, vai levantando os dedinhos, contando de trás para frente. Depois do número 400, nós temos o número 399, aumentou um dedinho aí, né? Colocou um dedo. 398, você levantou outro dedo. 397, outro dedo. 396, outro dedo. 395, outro dedo. Você levantou 5 dedos já, né? Deu qual número que nós falamos? 395, que é o número 3, 9 e o 5. Para quem realizou a conta com empréstimo, 800 menos 405. Como aqui, ó, na dezena, ela tem um número 0, a gente não pode começar a fazer o empréstimo pela dezena, a gente começa pelo número 8, que está na centena. Número 8 vai perder 1, vai ficar com o número 7. Aqui, a dezena vai ficar o número 10, porque emprestou 1, né? Agora, eu consigo fazer o empréstimo para a unidade. Vou cortar, vai perder 1, vai ficar valendo o número 9, e o 0 vai ficar valendo 10. 10 menos 5, ou 5 para chegar no 10. Você pode fazer
da maneira que eu expliquei para você, 5 na cabeça, vai levantando os dedos até chegar no 10. Então, vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedos você levantou aí? 5, né? Não tô entendendo, professor. É como que eu posso fazer de outra forma? Outra forma é, faz 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, você vai cortando o número 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Conta de novo para ver as bolinhas que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Agora, vou pegar a dezena. 9 menos 0, 9. Vou agora na centena. 7 menos 4, ou 4 para chegar no 7, 3. 395. Então, ó, eu fiz duas opções de cálculos, tá? Você pode escolher qual a melhor maneira para você. Se você realizou pelo empréstimo, que é essa opção aqui, você não precisa apagar por conta dessa primeira opção. Você continua com a conta que você realizou. Agora, a resposta: quantas frutas ele ainda deve colher para atender o pedido? Então, vamos procurar aqui o sinal da interrogação, que é esse sinal. A gente vai cortar ele aqui e vai cortar a palavrinha quantas. Do que está falando a pergunta? Dele, que é a palavrinha ele, né? Então, daqui, do ele para frente, a gente vai ter que escrever aqui embaixo. Ele ainda deve colher para atender o pedido. No final, a gente vai colocar a quantidade e a palavrinha frutas. Então, vamos lá. A gente copia igual tá lá em cima. Ele ainda deve colher para atender o pedido Agora, a gente coloca a quantidade das frutas, 395 frutas. Para você que está sem o aprender, faça no caderno, ok? Agora, o exercício número 2. O senhor José e seu funcionário André fizeram a colheita de 420 graviolas no mês passado. Eles armazenaram em 3 caixas. A primeira caixa foram colocadas 110 frutas e na segunda 158. Quantas frutas foram colocadas na terceira caixa? Então, vamos lá. Agora, a gente vai entender o que está acontecendo neste problema. Está falando um total de 420 graviolas. Só que elas foram colocadas em 3 caixas. 1, 2, 3 caixas. Nós sabemos que as 3 caixas dá o total de 420. Se dá o total de 420, a gente sabe que aqui é uma conta de adição que foi realizada. Então, vamos lá. A primeira caixa, ela tem 110 frutas. A segunda caixa, 158. E a terceira caixa a gente não sabe. Nessa atividade, nós temos que fazer 2 operações. Você que já realizou, já sabe do que estamos falando? Você que não realizou,
Atente-se à explicação para depois você fazer, tá? Então, vamos lá. Quando eu tô falando das duas caixas, que eu já tenho a quantidade exata, eu preciso juntar e tirar do total. Então, veja só, juntar. Eu vou fazer qual operação mesmo? A adição. E depois eu vou tirar do total, que é a subtração. Quem não fez, pare um pouquinho o vídeo, faça e depois volte para ver se você realizou da maneira correta. Então, primeiro, eu vou pegar o número 110 mais 158 e vou somar. Lembrando que temos que colocar as ordens do número: unidade, dezena e centena. Então, agora dá para fazer a soma. 8 mais 0, 8. 1 mais 5, 6. Dá para fazer até nos dedos aqui, né? Levanta um dedinho, depois você levanta 5 e conta numa sequência crescente de números. 1 mais 1, 2. Formou o numeral 268. Eu terminei? Não. Agora eu preciso pegar o total, 420, e vou tirar o número 268. Tirar é uma subtração. Então, lembrando que o numeral é formado pela unidade, dezena e centena. Vamos olhar aqui para a unidade. Eu tenho 0 em cima e 8 embaixo. É um número menor que está em cima, não dá para fazer essa subtração. Por isso, eu vou pedir emprestado para a dezena. O 2, ele vai ficar valendo 1. E o 0 passa a valer 10. 10, eu tiro 8, ou 8 para chegar no 10. Vamos pensar no 8 para chegar no 10. 8, vai levantando os dedos aí. A hora que falar 10, você para de levantar o dedo. 8, 9, 10. Certeza que você levantou 2 dedinhos, né? Então, coloca o número 2 aqui embaixo. Vamos agora aqui para a dezena. A gente tem o número 1 e o número 6. Não dá para fazer a subtração porque o número 1 é menor que o 6. Eu vou pedir emprestado para o 4. O 4 vai perder 1, vai ficar valendo 3. E o 1 vai valer 11. 11 menos 6, ou 6 para chegar no 11. Vamos pensar no 6 para chegar no 11? Vamos lá de novo? 6 na cabeça, vai contando até... Vai levantando os dedos e contando. A hora que chegar no número 11, você para de levantar os dedos. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certeza que levantou 5 dedinhos, né? Então, é o número 5. 3 menos 2, dá para fazer na mão, ó. 3 dedinhos, levanta 3. Agora, abaixa 2, ficou quantos dedos? 1. Que número nós formamos? 152. Agora, a gente precisa colocar a nossa resposta. A nossa resposta, a gente vai procurar o sinal de pontuação, interrogação, que é este daqui. A frase, ela começa aqui o ponto final. Então, quantas frutas foram colocadas na terceira caixa? Do que nós estamos falando? De frutas, né? Frutas é essa palavrinha aqui. Então, de frutas para frente, a gente vai copiar. Vai copiar, frutas foram colocadas... frutas foram colocadas na terceira caixa, não vai ficar legal, né? Então, por isso, nós precisamos colocar a quantidade primeiro aqui. A gente tem que analisar a frase antes de responder.
Então, tem que ver se dá sentido, tá? Sempre a gente corta a palavrinha quantas, quanto. Então, se a gente colocar frutas foram colocadas na terceira caixa, tá faltando alguma informação. Por isso, a gente precisa colocar a quantidade na frente. 152 frutas foram colocadas na terceira caixa. E aí, quem fez acertou, quem não fez, deu para entender o raciocínio da situação problema. Agora, nós vamos para a atividade 3. Atividade 3 traz a seguinte situação problema. Nessa semana, o senhor José colheu 48 graviolas, 32 cupuaçus na segunda-feira e 53 graviolas e 29 cupuaçus na terça-feira. Responda às questões. Quantas graviolas foram colhidas nesses 2 dias? Então, vamos lá. Para aquela criança que tem dificuldade de leitura e escrita, a mãe vai estar do lado realizando junto com você. Então, a mãe fez a leitura ou você está acompanhando a leitura que eu fiz. Quando eu falei quantas graviolas foram colhidas nesses 2 dias, vocês conseguiram entender vocês conseguem me falar qual é a quantidade? Quem falou número 48 e número 53 acertou. Mas qual que é o número 48 e qual é o número 53? Quando eu falo 40, eu tô lembrando 40, lembra qual o número de 0 a 10? Lembra o número 4, né? O número 4, aonde ele está aparecendo para você aí na tela? Ele está aparecendo aqui. Então, ele vai juntar com outro número que está do lado dele, que é o número 8. Esse número é o 48. Você também deve estar falando que no outro dia colheu 53 graviolas. 50, lembra de qual número de 0 a 10? O número 5. Então, nessa situação problema, aonde está o número 5 para você? Você vai apontar, provavelmente, aqui. Então, o 5, junto com esse número que está ao lado, que é o número 3, nós formamos o número 53. Esses números eu vou trazer aqui para baixo. Eu vou anotar a quantidade da segunda, responsável, mães que estão com as crianças que possuem dificuldade de escrita, podem colocar para ela a palavra segunda. Ela tem condição de colocar o número 48, pois ela já fez esse raciocínio de buscar o número 48 aqui em cima e o número 53. Você também poderá colocar a palavrinha terça. E a criança, ela vai colocar o número 53.
Preste atenção para a criança colocar o número embaixo de número. Por exemplo, o 8 tem que ficar alinhado com o 3, o 4 alinhado com o 5. Coloquei essas informações. Agora, como está falando nos 2 dias, eu tive que juntar. Se eu estou falando em juntar, qual é a operação que eu estou falando mesmo? Se você falou adição, está correto. Quem não fez, pare um pouquinho o vídeo, resolva a conta, para depois você verificar se você acertou. Quem já fez, vai acompanhando para ver se está certo o seu pensamento. Então, aqui é uma adição. A adição é este sinal. Não posso esquecer de colocar o traço embaixo do número. Agora, eu vou somar o número 8 com o número 3. Posso realizar as bolinhas, a quantidade 8 com a quantidade 3. Depois eu vou contar corrido, que vai dar 8 mais 3, 11. O número 11, para aquela criança que ainda não consegue relacionar a escrita com o número, é o número 1 com o número 1, que forma o número 11. Esse número 11, ele não pode ser colocado inteiro aqui, por isso, eu vou colocar o número 1. Um deles vai ficar embaixo e o outro vai lá para cima. Número 1 mais 4 mais 5, dá para fazer nos dedinhos também, ó. Aumenta, coloca um dedinho levantado, agora coloca mais 4. Quanto que vai dar? Conta de corrido. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 dedos levantados em uma mão e você vai levantar mais 5 dedos. Conta corrido. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número 10, como eu não tenho outros números aqui na frente, eu posso colocar ele aqui embaixo, inteiro, certo? Agora, a gente precisa fazer a resposta escrita. Quantas graviolas foram colhidas nesses 2 dias? Isso é uma pergunta, porque eu tenho esse sinal de pontuação chamado ponto de interrogação. Eu vou responder essa pergunta por escrito, então eu vou tirar esse sinal e vou tirar a palavra que está indicando que é uma pergunta, que é a palavra quantas. E agora eu vou analisar a frase. Graviolas foram colhidas nesses 2 dias. Tem sentido eu colocar dessa maneira? Graviolas foram colhidas nesses 2 dias? Não. O que eu preciso? Colocar a quantidade primeiro, né? Então, eu vou colocar a quantidade, que é o número 101. 101 graviolas. Aí, eu vou copiar, ó, toda essa parte aqui. 101 graviolas foram colhidas nesses 2 dias. Agora, a gente vai para a situação problema B. Quantos cupuaçus foram colhidos nesses 2 dias? É necessário voltar lá em cima, na número 13, e fazer a leitura. Nessa semana, o senhor José colheu 48 graviolas e 32 cupuaçus na segunda-feira, e 53 graviolas e 29 cupuaçus na terça-feira. Então, vamos lá. Cupuaçus. É essa palavrinha aqui, ó. Cupuaçus. Você que tem dificuldade de leitura escrita,
Você consegue achar essa palavra cupuaçu aqui em cima? A palavra cupuaçu, ela começa com a letra C. Então, ó, nós temos, toda vez que tem um espacinho, são as palavras. Então, veja só, quantas palavrinhas nós temos aqui em cima. Então, você vai procurar a letrinha C no começo dessas palavras. Então, aqui, ó, é a letra S, letra J. Achei uma letra C. Eu achei uma letra C, eu tenho que ver a segunda letrinha, né? Aqui, ó, vai começar com a letra O. E aqui no cupuaçu, tá começando com a letra U. Então, não é. Aqui eu tenho o numeral, que a gente já falou, que é da graviola. Aqui eu tenho a letra G, também não é. Letra E, também não. Aqui eu tenho um número. E agora eu achei a letra C, ó. E aqui eu também tenho a letra U. Vamos confirmar se é cupuaçu? Vamos ver se tem a letra P? Tem a letra P aqui também. Tem a letra U, também tem. Tem a letra A, tem o C cedilha. Tem a letra U e tem a letra S. Cupuaçus. Nossa, então eu achei o cupuaçu. Tá perguntando a quantidade que foi colhida nesses 2 dias. A quantidade, quando eu falo quantidade, eu preciso pegar o número. Tem número aqui perto do cupuaçu? Tem esse número. Você sabe como eu leio esse número? Provavelmente, quem tem dificuldade vai falar o número 3 e o número 2. Juntos, eles formam 32. Então, você já tem a capacidade de pegar esse número 32 e agora você vai achar a outra palavrinha cupuaçu. De novo, você vai procurar a letrinha C. Aqui tem a letra M, aqui a letra S, aqui o F, E, G. Aqui é o numeral. Achei a letra C. Faz a mesma situação. Vai ver se tem o U, o P, o U. Realmente, essa palavrinha é cupuaçu. Qual é o numeral que está perto? É esse. Provavelmente, você deve estar falando que é o número 2 e o número 9. Juntos, eles formam 29. Então, eu vou colocar o 29 embaixo. Por quê? Eu tô querendo saber quanto foi colhido nesses 2 dias. Eu vou fazer a mesma operação da letra A, que é a adição. Você que não fez, pare o vídeo agora e realize essa operação, tá? Você que já fez, acompanhe a correção. Então, eu vou colocar o sinal da adição, vou colocar as ordens do número, unidade e dezena, e vou fazer a adição primeiro do 2 e o 9, que é a unidade. Você que tem dificuldade pode realizar os pauzinhos ou os dedinhos levantados, a maneira que ficar melhor para você. Então, vamos pensar, vamos realizar a maneira de colocar o número maior na cabeça e levantar os dedos, a quantidade do número menor nos dedos. Então, vamos pensar, número 9, 9 na cabeça. Você vai continuar a sequência de números, vai falar qual é o número que vem depois do 9, levantando os dedos. Então, depois do 9 vem o número 10, levanta um dedinho, 11. Quantos dedos você já levantou? 2, né? E você falou a palavra 11, ou a mamãe que tá aí perto falou o número 11 para você? Você sabe qual é o número 11? Nesse momento, quem tem dificuldade pode fazer o número. Deixa a mãe responsável que está do lado fazer o número. Vai fazer qualquer outro número?
Aí você vai mostrar para a criança que o número 11 é formado por esses dois números juntos. O número 1, o número 11, ele não cabe aqui embaixo da unidade, né? Então, você vai deixar um número 1 embaixo e vai levar o outro número 1 lá em cima. 3 mais 1 é fácil agora, dá para fazer com a mão, ó. 3, levanta 3 dedinhos e levanta um dedinho. Agora, conta quantos dedos você levantou. 1, 2, 3, 4. 4 dedos estão levantados. Você vai levantar 2 dedos e vai continuar contando. Então, 4. Levantou um, dá 5, o outro 6. Então, aqui eu tenho o número 61, que é formado pelo 6 e o 1. Agora, como que eu vou colocar a minha resposta? Sempre quando eu tenho uma resposta é porque eu tenho uma pergunta. Essa pergunta, quando a gente fala, a gente não fala assim, quantos cupuaçus foram colhidos nesses 2 dias? Ponto de interrogação. A gente dá uma entonação na voz. Na escrita, sempre a gente vai procurar esse sinalzinho aqui, que é um guarda-chuva de ponta cabeça, que ele chama ponto de interrogação. Para a gente responder, a gente vai cortar esse sinal, vai cortar a palavrinha, a primeira palavra aqui, quantos, que é um pronome interrogativo, e vamos ler a sequência da frase. Cupuaçus foram colhidos nesses 2 dias. Não dá para entender, né? Por que que não dá para entender? Porque tá faltando a quantidade. Qual é a quantidade? O 61. Agora, eu coloco o número e copio todo o restante da frase. 61 cupuaçus foram colhidos nesses 2 dias. Você que corrigiu, parabéns. Você que cometeu algum errinho, corrija, por favor. Vamos passar para a próxima. Nesses 2 dias, quantas graviolas foram colhidas a mais que cupuaçus? Então, o que você tem que fazer aqui? Qual é a primeira fruta que foi falada? Graviola. Graviola, gra, tem um som de um R no meio, né? Você que tem dificuldade em escrita, você pode procurar a letrinha R no meio dessas palavras. Então, vamos ver as palavrinhas que nós temos aqui em cima, ó. Onde tem um espacinho é porque na frente tem uma palavra. Então, aqui eu tenho uma palavra, outra. Vamos cortar os espaços para a gente ver quantas palavras nós temos nessa frase. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onde tem o R no meio das palavras? Então, vou procurar onde tem o R. Aqui não tem R, aqui também não tem, aqui não tem. Aqui eu tenho, ó, tenho R aqui, mas vamos procurar no restante das outras palavras. Eu tenho também R aqui, não tenho mais R. Então, vamos voltar aqui nessa primeira palavra aqui, que eu achei o R. Vamos voltar no som, ó. Graviolas. Você não deve estar entendendo a primeira letra, mas você está percebendo que na sílaba gra,
você tem uma vogal A. Dessas duas palavras, aonde eu tenho o A perto do R? Eu tenho aqui e eu tenho aqui também. Professora, tá difícil, hein? Então tá, vamos agora para a segunda sílaba do graviolas. O vi. Professora, eu ainda não tô entendendo a consoante, mas eu tô ouvindo o som da vogal. E o som da vogal é a letrinha I. Onde eu tenho I perto do A, nessas palavras que eu marquei? Aqui, ó. Então, essa palavra aqui é graviolas. Você já pode colocar a palavrinha aqui embaixo, ó. Graviolas. Você mesmo já pode copiar, não tem necessidade da mãe fazer para você. Então, o que você precisa fazer agora? Você precisa voltar no exercício que está falando sobre a graviola, sobre o total, que é a letra A, que deu 101 graviolas, que é o numeral formado pelo número 101. Então, nós vamos colocar o número 1, 0 e 1 aqui. Agora, tá falando do cupuaçus. Se eu falar essa palavra para você ou sua mãe que está aí perto, você reconhece o que é a palavra cupuaçu na frase acima, ó? Cupuaçus. Professora, eu não estou entendendo a primeira letra, mas eu estou conseguindo entender a segunda, que é a vogal U. Então, você vai procurar de novo aqui em cima, onde eu tenho o U no meio da palavra. Eu tenho o U aqui, eu tenho o U aqui e eu tenho o U aqui. Então, vamos agora para a segunda sílaba do cupuaçu. Pu. Eu também não estou entendendo a consoante, mas eu sei que tem uma vogal perto, U. Então, eu vou ver onde tem a vogal U nessas palavrinhas que eu marquei. Aqui eu tenho a vogal A, então essa daqui não é cupuaçu. Aqui eu tenho a vogal E, então aqui não é cupuaçu. Cupuaçu é essa, ó, que tem a vogalzinha U aqui também. Então, aqui, cupuaçus. Cupuaçus, você vai escrever aqui embaixo, ó. Cupuaçus. Só que você precisa pegar a quantidade que você achou nos exercícios anteriores, que foi aqui na letra B, o número 61, o numeral 61, formado pelos números 6 e 1. Por isso, nós vamos colocar o número 6 e 1 embaixo do 101. Quando fala, por exemplo, quando fala essa expressão aqui, a mais, a primeiro momento a gente acha que é a pontinha de mais, mas na realidade nós vamos fazer uma subtração. Novamente eu falo, se você já realizou essa atividade, acompanhe a correção. Se você não realizou, pare um pouquinho, dê uma pausa e faça a atividade sozinho ou sozinha, para depois se realizar. Você que tem dificuldade, acompanhe a explicação. Então, eu vou fazer uma continha de subtração, coloquei o sinal, vou colocar as ordens do numeral, unidade, dezena e centena.
Agora, vou subtrair a unidade. 1, perdi 1. Então, pensa aí, ó, levanta o dedinho, coloca um dedinho para cima. Você perdeu um dedinho, você abaixou um dedinho. Tem algum dedo levantado? Não, né? Se não tem nenhum dedo levantado, eu tenho o número 0. Agora, eu vou analisar a dezena. Eu tenho o número 0 e o número 6. O 0 é menor que o 6. Por isso, eu vou conversar aqui com a centena, eu vou pedir emprestado. A centena tem o número 1. 1, perdi 1, vou ficar com 0. E esse 1 vem aqui para a dezena. O 0 vai valer 10. 10 menos 6, ou 6 para chegar no 10. Vamos lá colocar o 6 na cabeça e vamos contando, seguindo a sequência numérica, falando os números que vêm depois do 6 e levantando os dedinhos. Então, vamos lá. 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedos você levantou aí? Com certeza foi 4, né? Então, você formou um numeral formado pelos números 4 e 0. Você sabe como ler esse número? Se você falou 40, está de parabéns. Terminou? Não. A gente precisa entender agora a pergunta. Então, por isso, a gente precisa voltar aqui no que está escrito. Nesses 2 dias, quantas graviolas foram colhidas a mais que cupuaçus? Sempre a gente vai procurar onde tem a palavrinha quantas, onde tem um ponto final, uma vírgula, para ver se ela está perto dela. Então, a gente achou aqui a vírgula. Essa palavra é a palavra quantas. O que está aqui para trás não interessa para a gente na nossa pergunta. E a palavra quantas, a gente também vai cortar ela. No final, tem o sinalzinho de pontuação, o ponto de interrogação. A gente também vai esquecer dele. O que sobrou? Graviolas foram colhidas a mais que cupuaçus. Não tá dando para entender porque tá faltando a quantidade. E a quantidade é o número que nós encontramos, que é o número 40. Então, nós vamos colocar aqui 40 e vamos copiar o que sobrou aqui em cima, tá? 40 graviolas foram colhidas a mais que cupuaçus. Ok? Quem acertou, parabéns. Quem cometeu algum errinho, corrija, por favor. Agora, na página seguinte, vocês irão fazer a aula 3, as diferentes plantações no sítio do Senhor José. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos aprender a localizar e dar indicações sobre algumas plantações do sítio do Senhor José. Observe o desenho do sítio do Senhor José e responda as questões. A primeira é: indique no desenho um trajeto da casa do Senhor José à plantação de graviolas. Então, pessoal, a plantação de graviolas é essa daqui, ó. O que a criança vai fazer? Então, precisa o trajeto da casa do Senhor José à plantação de graviolas. A casa está aqui. Então, a criança ela vai fazer o roteiro. Então, ela pode vir por aqui, ela pode vir por aqui,
pode ter esses dois caminhos. O caminho que ficar melhor, ela vai desenhar aí no livro, ok? Quem está sem o livro não tem essa possibilidade de fazer esse desenho. Então, por enquanto, não irá fazer a letra A. Porém, a letra B, ela já consegue descrever. Na descrição, o que a gente precisa lembrar? Das palavrinhas direita e esquerda. Por exemplo, se você está como essa menininha aqui, então você vai sair aqui da casa. Você vai sair como a menina ou como o menino? Como a menina, não é? Então, você tem que lembrar que quando você está de frente, esse braço é o esquerdo. O braço que ela está olhando é o esquerdo. E o outro braço que está um pouquinho mais baixo é o direito. Então, ó, ela saiu da casa, ela tá saindo de frente, né? Se você escolheu esse caminho, então o que você tem que falar? Eu saí da porta, passei 4 pedras e eu virei à direita ou à esquerda? Lembra aqui. Aí você vai falar a posição que você virou. Então, você vai falar, eu virei caminhei, passei por uma árvore que está do meu lado. Então, agora, imagina, você estava de frente e você virou agora de costa. Quer dizer, você está indo de frente, porém, nessa visão aqui, como você está de frente para o celular, você está como você estivesse vendo uma pessoa andando, então você está vendo as costas da pessoa. Se você está vendo as costas, você tem que ter a noção que o lado esquerdo é esse lado em que o menino está com a mão virada, a cabeça virada, e o direito o esquerdo, a cabeça tá virada, o direito é ao lado do cabelo. Então, vamos voltar aqui. Então, passou pela árvore que está localizada do meu lado direito ou esquerdo, você tem que falar. E eu segui reto até chegar ao pé de graviola. Outra forma é você sair e você vai virar, você está de frente, então você tem que lembrar o lado direito e esquerdo. Aí você vai explicar que você virou do lado, passou por por uma árvore que está localizada do lado direito ou esquerdo. Caminhou pela plantação, isso daqui é plantação de açaí. Passou pela plantação de açaí que está do lado direito ou esquerdo. Contornou a plantação, indo para o lado direito ou esquerdo aqui nessa bifurcação. Passou por 2 árvores, uma que está do lado direito e outra que está do lado esquerdo, e chegou na árvore, ok? Terminou?
Lembrando que a descrição tem que ser feita no livro, quem não tem faz no caderno. Terminou, você vai escrever no caderno História, Agricultura no Brasil e vai assistir a aula de História que eu mandei o link. Assistiu a aula de História, você vai colocar no caderno o que é agricultura familiar. E vai colocar a opção que é agricultura familiar. Você não precisa escrever as duas frases, apenas a opção que é agricultura familiar. Terminou, você vai bater as fotos e mandar para mim, ok? Obrigada.